Olá pessoal, eu sou a professora doutora Amanda Costa e eu estou aqui com a última aula de Química do projeto Reinventando o Brasil, Enem 2023. Então nessa aula 12, a gente vai estudar dois conteúdos que são as reações orgânicas e a química ambiental. Bom, dentre todas as reações orgânicas, ela é dividida principalmente em três tipos, tá? As reações orgânicas, elas são as reações que acontecem entre compostos orgânicos. E as principais são adição, eliminação e substituição. Elas são similares às reações inorgânicas, só que a grande diferença é que o reagente principal, ele é um composto orgânico. Bom, dentre as reações de adição, eu trouxe 4 principais reações de adição. No caso aqui, você tem uma reação chamada hidrogenação, que é aquela reação na qual você adiciona hidrogênio na molécula. Então, a gente tem como exemplo aqui um hidrocarboneto, tá? Então, esse hidrocarboneto, ele possui uma ligação, uma insaturação, que é uma ligação dupla, e esse hidrogênio, ele vai quebrar essa ligação e vai se adicionar aos átomos de carbono, tá? É interessante notar aqui a presença de um catalisador e a presença de aquecimento. Então, o propeno, ele quebra a ligação, se transformando em propano. Então, quando você tem uma reação de adição, no qual é adicionado moléculas de hidrogênio no composto orgânico, essa reação ela é chamada de hidrogenação. Bom, outro exemplo semelhante é a reação de halogenação. Tá? Como exemplo aqui eu trouxe o halogênio, o cloro, mas o halogênio são aqueles compostos que são da família 17, né? Cloro, iodo, bromo, flúor. E esses compostos, o que acontece na reação? Você tem aqui, pegando novamente o exemplo aqui do propeno, tá? Onde tem essa insaturação, já que essas reações de adição, elas são muito comuns em ocorrer na presença de insaturações, ligações duplas ou ligações triplas. Então, quando você tem aqui a halogenação, você tem a adição, né, de átomos de halogênio na molécula de composto orgânico. Então, você tem aqui a quebra dessa insaturação e o propeno aqui está formando um 2 de cloropropano. Um outro tipo de reação de adição é a reação de hidrohalogenação. O que isso quer dizer? Que no caso aqui, é um ácido, né? Um hidrogênio mais um halogênio. Então, você tem novamente aqui a quebra da insaturação e a adição desse composto. E dentre as reações, a de adição, ela é uma das reações mais comuns que acontece, principalmente quando você tem insaturações na cadeia carbônica, tá? Essas insaturações, elas são ligações duplas ou ligações triplas. Então, pegando um exemplo mais simples aqui, no caso do propeno, a gente tem uma reação chamada de hidrogenação. Por que desse nome da reação? Porque é a adição de hidrogênio naquela molécula de composto orgânico. Então, você tem, por exemplo, aqui a insaturação. Quando você adiciona a molécula de hidrogênio, o que acontece? Essa insaturação, ela quebra. Então, uma das ligações são quebradas para a entrada do hidrogênio. Então, você tem aqui o exemplo dessa reação, tá? Ela está na presença de um catalisador, no caso aqui o níquel, e sob aquecimento. Então, quando você faz essa reação, você transforma o propeno em propano, quebrando assim uma dessas ligações da cadeia carbônica. Quando você tem a adição de um halogênio, tá? O halogênio, lembrando que o halogênio são aqueles elementos lá da família 17 ou família 7A. Como exemplo aqui, você tem o cloro, mas os halogênios eles podem ser, além do cloro, o flúor, o iodo, o bromo, ok? Então, o que acontece? Você tem aqui, semelhante à hidrogenação, você tem a adição, tá, desse grupo, onde tem a presença da insaturação. Então, essa insaturação ela é quebrada, tá? Formando apenas ligações simples. Então, nesse caso aqui, desse composto mais simples, a gente passou a ter o propeno e passou a ter um 2 de cloropropano. Semelhante a isso, você tem a hidrohalogenação, que no caso é a adição de um ácido na molécula de composto orgânico. Então, você tem aqui esse mesmo exemplo básico, você tem a insaturação e a quebra, ela é feita por conta desse ácido, né, que é o hidrogênio, tá? Lembrando que esse é um ácido de arrênios, que ele libera o próton, né, o conceito mais simples, tá? Você tem a liberação do hidrogênio e você tem a entrada do hidrogênio e do cloro. Então, você, no caso,
saiu do elemento do composto propeno e formou o 2-cloropropano. E uma outra tipo de reação, um pouco mais, vamos dizer assim, mais complexa, é a reação chamada de hidratação. Olha o nome, hidratação quer dizer o quê? Adição de água, tá? Então, no caso aqui da molécula de H2O. Então, a molécula de H2O, ela tem o quê? Ela tem o hidrogênio e tem o OH-, tá? A hidroxila. Então, quando você tem uma molécula simples, quando você tem a presença da insaturação, o que que ocorre? Ocorre novamente a quebra, tá? E a adição do hidrogênio a um átomo de carbono e da hidroxila ao outro átomo de carbono. Então, no caso aqui, você deixou de ter um hidrocarboneto, que é o eteno, e passou a ter um álcool, no caso aqui, o etanol. Essa reação aqui, ela é favorecida no meio ácido. Agora, uma observação importante, tá? Que é o que acontece nessas reações de adição. Essas reações de adição, quando elas têm a presença do hidrogênio, tem a chamada regra de Markov-Nikov. O que é isso? Essa regra de Markov-Nikov, ela diz o seguinte, que quando você tem uma reação na presença do hidrogênio, tá? E quando você não tem peróxido nessa reação, o hidrogênio, tá? O hidrogênio, quando faz a reação, ele entra no carbono mais hidrogenado, que tem mais outros hidrogênios, tá? Agora, quando você tem no meio daquela solução a presença de peróxidos, acontece o inverso. Então, por isso que é chamado de anti-Markov-Nikov, ou então esse efeito Karachi. Porque só modificando o meio você consegue modificar o mecanismo dessa reação e, consequentemente, mudando o produto. Então, aqui você tem a quebra, né, da insaturação, entrando, no caso, a exemplo aqui dessa hidrogênio halogenação, né, que é com ácidos. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Aconteceu a quebra, o hidrogênio ele vai entrar, no caso, no carbono mais hidrogenado. E aqui acontece o contrário. Aqui você forma o 2-bromobutano, como exemplo, e aqui o 1-bromobutano, tá? Então, acontece o inverso. Outra reação que é muito ampla na química orgânica é as chamadas reações de eliminação, né? Então, um exemplo aqui, você tem, ela é o inverso do que ocorre na reação de adição. Quando na reação de adição você tem a adição de compostos no composto orgânico, quando você tem a reação de eliminação, você elimina determinados compostos do composto orgânico. Então, por exemplo, aqui, você tem a reação de eliminação, você tem uma cadeia de carbono saturado. Quando você está na presença de uma base e na presença de um meio alcoólico, você tem o quê? Você tem a adição dessa ligação, que é o inverso da adição, e no caso aqui, formando uma insaturação, eliminando água e eliminando, no caso ali, um halogênio. Então, essa reação aqui, reações na qual se elimina compostos que estão dentro do composto orgânico, ela é chamada reação de eliminação. E outra reação que são muito comuns nas funções orgânicas são as reações de substituições, ou a reação de troca, tá? Então, tem um exemplo aqui, uma reação onde você tem um composto orgânico e um outro composto qualquer, tá? Então, no qual eles trocam. Então, você tem aqui, no caso, um composto aqui que é halogenado e você tem o hidróxido de sódio. Então, acontece uma inversão, então você passa a ter de um composto halogenado para você passar a ter um álcool. Então, essas reações são os principais tipos de reações orgânicas. Mas eu queria chamar a atenção um pouco aqui para uma reação que é uma reação chamada de reação de esterificação ou saponificação, que é uma reação característica lá dos lipídios, que é a reação de produção de sabão. É quando você tem, no caso, um glicerídeo ou um lipídio e você coloca, no caso, uma base forte. Exemplo aqui, você tem a soda cáustica, mas em alguns lugares é usado também o hidróxido de potássio, ou a chamada potassa. Tá? Você aquece essa solução e você tem, no caso, essa reação aqui, deixando de ser um ácido carboxílico para ser ésteres, tá? Então, você produz o sabão, que esses ésteres aqui, ele é o sabão propriamente dito, e você tem a liberação, no caso da glicerina ou do glicerol, liberação desse álcool. Então, essa é uma reação bem característica aqui desses grupos e principalmente no caso dos lipídios. Bom, nesse próximo conteúdo é um conteúdo que diz respeito à química ambiental. O que é a química ambiental?
Então, entende-se como química ambiental o campo de estudos que tem por objetivo conhecer todos os processos químicos que ocorrem na natureza, seja de forma natural ou seja provocado por alguma interferência humana, tá? Então, a química ambiental ela é muito ampla, mas a gente vai focar aqui em alguns conteúdos que mais caem nas questões do Enem. Então, eu trouxe para vocês aqui, principalmente com relação ao meio ambiente, a poluição do meio ambiente, e um que é muito falado, que é com relação aos chamados ciclos biogeoquímicos, né, que são processos que reciclam constantemente elementos químicos na natureza. O nome biogeoquímico é porque depende dos seres vivos, né, bio, quer dizer vida, né, dos seres vivos, ambiente terrestre, que é o geo, e os elementos químicos, então por isso é biogeoquímico. Então, os principais ciclos biogeoquímicos que nós temos é o ciclo da água. Então, o que é o ciclo da água? No ciclo da água, você tem aqui água nos oceanos, tá? Com o calor, essa água, ela evapora, né? Depois que ela evapora, ela se transforma, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, no caso vapor. E essa água aqui, que ela está no estado de vapor, né? Ela também tem, ela vem a água aqui dos oceanos, vem a água também dos rios, né? Da transpiração das plantas, né? Que elas, na transpiração delas, elas eliminam oxigênio e água também. Então, tudo isso aqui ele é condensado, tá? E essa água aqui, ela depois ela precipita, ou seja, ela se transforma em chuva. Uma parte da água também, da água no nosso planeta Terra, ela está armazenada, tá, no gelo, e uma outra parte também está nos chamados lençóis freáticos, na água subterrânea, tá? Então, essa água, ela escorre e isso forma o ciclo da água. Então, isso é muito importante, principalmente em tempos de grande aquecimento global, como esse ciclo está acontecendo, né? Quando vai mais aquecendo, então favorece mais essa evaporação de água. E também uma coisa que eu quero aproveitar aqui esse slide para chamar a atenção com relação ao uso desses aquíferos, a essa eliminação, né? A gente tem uma quantidade de água doce no mundo, mas ela, vamos dizer assim, que ela tem um limite também, porque a quantidade dela é muito pequena com relação à água salgada. Então é muito importante que a gente preserve principalmente a água doce para que não possa faltar mais à frente. Temos também o ciclo do carbono. O ciclo do carbono é o quê? Você tem um exemplo aqui, as várias eliminações do CO2. A gente, como ser humano, a gente inspira o oxigênio, né? E a gente expira o CO2. Então, o que acontece com o CO2? Esse CO2 ele é eliminado combustíveis fósseis, né? A combustão, como a gente já viu, reações de combustão, né? A queima, eles também são eliminados nessas reações, né? Queimadas, combustíveis, vulcões, a própria respiração dos seres vivos, tá? Então, todo esse CO2, ele vai para a atmosfera. Só que o que acontece? Por que esse CO2, da mesma forma que ele é eliminado, mas também as plantas, elas retiram esse CO2 do ar, né, e transformam ele em oxigênio através do processo de fotossíntese. Uma coisa interessante é que a Amazônia mesmo, ela é chamada do pulmão do mundo. Por quê? Porque ela tem muita árvore e é justamente por conta dessa troca dela, ela retirar o CO2 da atmosfera e eliminar o oxigênio, que é aquilo que nós, seres vivos, respiramos. Mas é importante salientar também que no mar, né, tem os fitoplânctons, tem os seres vivos do mar, que ele também tem essa capacidade, essa grande capacidade de retirar o CO2 e eliminar o oxigênio. Um ciclo também muito importante do ciclo biogeoquímico é com relação ao ciclo do enxofre. O que acontece? O enxofre, a gente vai falar um pouco dele também, porque a gente vai ver que ele é responsável também pelas chuvas ácidas na atmosfera. Então, o que acontece? Você tem a questão do enxofre eliminado, também é eliminado, no caso aqui de emissões vulcânicas, de gases, no caso a própria poluição também elimina, tá? E esse enxofre, ele acontece o quê? Ele juntamente com outros elementos químicos, eles sobem para a atmosfera e eles voltam para a Prodeterra em função no caso dessas chuvas ácidas. Então você tem aqui um exemplo, ó, desses íons de enxofre, eles sendo eliminados na forma junto com as chuvas. E o enxofre, ele é muito importante também para a questão do solo, para o alimento do solo, para a produção de vegetais, de tudo, tá bom?
E um outro ciclo muito importante é o ciclo do fósforo. Então, o ciclo do fósforo, ele é um outro produto também, um outro elemento químico que ele é muito importante para o solo, tá? Para as plantas do solo, no caso do fósforo. E esse produto, ele é absorvido pelas plantas, mas ele também ele é eliminado através da própria erosão do solo, através de alguns seres vivos, e ele volta depois, é decomposto e ele acaba voltando. Então, tem esse ciclo aqui do fósforo, através dos íons, principalmente dos íons de fosfato aqui, que são presentes também nos seres vivos. E um dos ciclos que são mais importantes, né, e que também são muito importantes para a própria vida no planeta Terra é o ciclo do nitrogênio. No caso do ciclo do nitrogênio, o que acontece? Tem plantas, né, isso é muito importante para o pessoal da agricultura, que o nitrogênio é um elemento muito importante. É por isso também que tem alguns ciclos, né, algumas rotações de cultura devido a essa importância, a grande importância do nitrogênio. Então, você tem algumas plantas aqui que elas conseguem fixar, né, o nitrogênio, ela capta o nitrogênio que está no ar, já que a maior parte da nossa atmosfera ela é composta de nitrogênio e não de oxigênio. Tá? Então, esse nitrogênio ele é fixado por essas plantas e essas plantas elas têm a capacidade de transformar o nitrogênio em cátions de nitrogênio, em íons, que esses íons eles são decompostos, né, por bactérias tudo e são absorvidos por outras plantas. Tá? Então, você tem aqui, no caso, o nitrogênio fixados no solo, acontece reação no caso de amonificação, que é a produção da amônia, o NH4, tá? Outros processos também que ocorrem por decomposição aqui de fungos e bactérias. Acontece a nitrosação, que é a formação de nitritos. Esses nitritos se formam nitratos e esses nitratos é que é a melhor forma das plantas, né, da maioria das plantas, delas absorverem esse nitrogênio, tá? Fazendo assim que o nitrogênio sendo um dos principais elementos na questão da agricultura. E você tem o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, ele é semelhante, né, ao ciclo do CO2, só que ele é um pouco inverso. Por quê? Porque enquanto a gente inspira o oxigênio, a gente expira o CO2. Então, você tem aqui o oxigênio, que ele é usado em quê? Ele é usado na combustão, né? Para você fazer uma reação de combustão de queima, você usa o oxigênio. Ele também é usado na respiração, nós os seres vivos, nós respiramos, né? Nós somos seres aeróbicos, então a gente respira oxigênio. E o que acontece? Esse oxigênio que a gente consome, acontece uma reação e normalmente a gente elimina o quê? CO2. E as plantas, elas já fazem ao contrário. Elas captam CO2 e elas que fornecem o oxigênio. Então, fazendo assim um ciclo, né? Que é um ciclo inverso ao ciclo do CO2. E uma coisa interessante também, que a gente vai ver, é a questão da camada de ozônio. Então, o oxigênio, ele é dado o gás oxigênio, que é a fórmula dele é o O2, mas você também tem seu alótropo, que é o ozônio. E esse ozônio, a gente vai ver mais adiante, ele está na camada atmosférica. E como foi falado, um dos problemas da questão principalmente do enxofre é com relação à chuva ácida. Então, o principal problema da questão do ciclo do enxofre é com relação à chuva ácida, tá? Você tem o enxofre, você também tem o óxido de nitrogênio, tá? E essa chuva ácida, o que acontece? Você tem esses gases eliminados eliminados de indústria, dos automóveis, né? A partir do desenvolvimento humano, você tem maior produção desses gases. E muitos desses ciclos, ele acaba que eles não conseguem consumir esses óxidos, né, de enxofre e nitrogênio, e eles acabam sendo revertidos, né, aumentando a grande concentração deles. É tanto que a chuva ácida, ela ocorre principalmente nos grandes centros urbanos. Por quê? Porque devido a essa grande concentração desses óxidos. Então, acontece o que? Eles vêm, né, eles se juntam com a água que está lá na forma de vapor e eles caem na forma de chuva. Então, quando esses óxidos eles se juntam com a água, eles transformam nos ácidos, né? O ácido sulfúrico, o ácido nítrico e acabam degradando, e acabam corroendo uma parte no caso das cidades, né? Uma parte das cidades, né? Transformando na chuva ácida. Bom, e aqui, por último, a gente tem o chamado efeito estufa. O efeito estufa é justamente por conta do oxigênio, ou seja, do oxigênio na forma alotrópica do O3, que é o ozônio.
Então, com tanta produção de produtos, de gases no nosso planeta, o que vai acontecendo? Eles vão produzindo também essa questão do ozônio. Esse ozônio, ele está presente na nossa camada atmosférica e é ele que acaba blindando os raios ultravioletas do Sol, para que esses raios eles não sejam tão nocivos ao nosso corpo. É tanto que fica uma dica para vocês também, a questão do Sol. Então, principalmente em tempos de muita incidência solar, é importante que a gente deixe de sair no Sol em torno de 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E muito também importante o uso do protetor solar, para poder tentar minimizar os efeitos dos raios solares, principalmente em lugares onde a incidência do Sol ela é muito maior. Então, o que acontece? Essa camada de ozônio, ela vem sendo degradada com o passar do tempo por conta de toda essa poluição que está acontecendo aqui no nosso planeta. E um dos principais produtos é o chamado o CFC, que são chamados os clorofluorcarbono. Então, é exemplo aqui de uma molécula que você tem o cloro, o flúor e o carbono. Então, o que acontece? Essa molécula aqui ocorre uma reação química, no qual essa molécula ela vai reagir com o ozônio, então por isso que ela degrada a camada de ozônio, produzindo oxigênio e produzindo o monóxido de cloro. Então, quando começou a se conhecer e ver essa degradação da camada de ozônio, começou a substituição desses produtos. Então, esses produtos eles já estão, não digo inexistentes no mercado não, mas eles já foram bastante retirados do mercado, justamente por causa do efeito nocivo, né, e degradante que eles têm junto à camada de ozônio. Bom, então aqui a gente encerra o nosso conteúdo. Agradeço a todos vocês pela atenção e bons estudos.